De volta com o povo no Enem 2010. Nesse bloco vamos ver como as habilidades da área de Ciências da Natureza podem aparecer na prova. Os professores do Colégio 7 de Setembro vão nos ajudar na resolução de alguns exercícios. Vamos ver a primeira questão? Habilidade H2. Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar e respirar. O trecho sublinhado poderia ser reescrito em linguagem científica da seguinte forma: A. As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporam. B. Com a mistura química, houve produção de uma solução aquosa asfixiante. C. As substâncias sofreram transformações pelo contato com o oxigênio do ar. D. Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. E. Com a mistura, houve transformação química evidenciada pela dissolução de um sólido. Sou o professor Felipe Custódio, do Colégio 7 de Setembro. Essa questão ela vai tratar de um hábito, infelizmente, muito comum entre nós, que é o hábito de a gente não ler os rótulos dos produtos que a gente utiliza. Produtos de limpeza apresentam várias substâncias químicas e você não pode, em alguns casos, misturar dois produtos, porque pode haver uma reação química causando a produção de uma substância tóxica, sendo prejudicial à pessoa que está utilizando aqueles produtos. Por exemplo, se você ler os rótulos dos produtos de água sanitária, lá claramente está escrito que você não deve misturar água sanitária com amoníaco, porque na água sanitária tem hipoclorito de sódio, e no amoníaco tem o NH3. A reação do hipoclorito de sódio com o NH3 do amoníaco vai produzir as cloroaminas, que são substâncias extremamente tóxicas. Então, na hora de você utilizar esses produtos, é necessário que antes você lê os rótulos para não correr o risco de fazer uma mistura que vá causar algum problema de saúde para quem está usando aqueles produtos. Então, a resposta correta desse item vai ser o item D, que diz: com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. O gás tóxico que foi produzido foi a cloramina da reação entre o hipoclorito de sódio da água sanitária e a amônia do amoníaco. Vamos à próxima questão. Habilidades H3. Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo ou em diferentes culturas. As controvérsias do ginkgo biloba. O ginkgo biloba é hoje provavelmente a erva medicinal mais amplamente utilizada para aumentar as funções cognitivas, ou seja, melhorar a memória, aprendizado, vigilância, humor e etc. Mas existe de fato alguma evidência de que o ginkgo biloba pode realmente melhorar as funções cognitivas? As informações sobre a maioria dos suplementos dietéticos são baseadas mais no folclore que em resultados experimentais. Como o US Food and Drug Administration, FDA, não controla os tratamentos fitoterápicos, não são exigidos testes de eficiência e segurança de produtos. É preciso garantir uma atenção maior a suplementos como o ginkgo biloba. Com relação ao exposto acima, identifique o item correto. Olá pessoal, Rogério Mendes, professor do Colégio 7 de Setembro. A gente vai falar sobre uma questão importante que envolve um pouquinho lá da saúde pública, que é a utilização de produtos de origem vegetal ou animal para o tratamento de doenças. A gente sabe que muitos produtos ditos como naturais são vendidos, são utilizados como se eles não causassem nenhum problema à saúde. Isso não é verdade. Muitos desses produtos que são vendidos por aí, especialmente por pessoas que normalmente são chamadas de mateiros, né? Aquela pessoa que vende a raiz, que vende o óleo, que vende a banha, com um fim medicinal, esses produtos não passaram por nenhuma investigação séria.
muitas vezes não são nem aprovados pelo Ministério da Saúde. Então essa comercialização ela é perigosa. Então nem tudo aquilo que é dito natural não vai lhe fazer mal. Cuidado com isso. A questão fala do ginkgo biloba, que é uma planta de origem asiática, que é bastante utilizada para tentar melhorar a irrigação sanguínea no sistema nervoso central, no cérebro. É utilizada com o intuito de melhorar a memória. Então, para aqueles que vão prestar concursos, vestibulares, enfim, a ginkgo biloba é bastante utilizada. A gente só tem que ter o cuidado com o seguinte: não há nenhuma investigação mais séria e que comprove a eficácia total dessa erva, dessa planta ginkgo biloba, tá? O item A, por exemplo, fala que é preciso uma maior investigação sobre as ervas medicinais para se ter certeza sobre a eficácia de suas utilizações. Isso é verdade, como eu havia dito ainda há pouco. Muito cuidado quando você compra um produto de origem animal ou de origem vegetal que é dito pelo vendedor que, por ser natural, não vai lhe causar mal. Cuidado com isso. O item B diz: a erva ginkgo biloba aumenta as funções cognitivas, sendo utilizada com esse objetivo há muitos séculos. Ela realmente é utilizada há muitos séculos. Agora, existem dúvidas se a sua eficácia em relação ao aumento das funções cognitivas como melhoria da memória são verdadeiras. O item C, por exemplo, fala: aconselha-se a não utilização da erva medicinal ginkgo biloba, pois esta provoca sérios efeitos colaterais. Faltam estudos relacionados a esses efeitos. Cuidado. E a medicina tradicional chinesa apresenta o mesmo rigor científico exigido pela medicina atual. Isso não é verdade. A medicina tradicional chinesa, ela é uma medicina baseada em quê? Nas histórias que foram passadas normalmente durante as gerações. O item E fala: as ervas medicinais não são utilizadas no Brasil, pois nosso país não tem tradição em plantas medicinais. Isso é falso. A gente sabe que tem muitas plantas que são utilizadas com fim medicinal e que são sérias, realmente têm uma função adequada, combatem determinadas patologias, determinadas doenças. Portanto, para nós o item correto é o item A. Vamos para a última questão deste bloco. Habilidades H4. Avaliar propostas de intervenção no ambiente considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Os plásticos, por sua versatilidade e menor custo relativo, têm uso crescente. Da produção anual brasileira de cerca de 2,5 milhões de toneladas, 40% destinam-se à indústria de embalagens. Porém, este crescente aumento de produção e consumo resulta em lixo que só se reintegra ao ciclo natural ao longo de décadas ou séculos. Para minimizar esse problema, uma ação possível e adequada é: essa questão trata de um tema muito importante nos dias atuais, que é a reciclagem. A reciclagem vai trazer duas grandes vantagens para o meio ambiente. A primeira delas é que, reciclando, a gente diminui a quantidade de lixo que é jogado na natureza. E a segunda vantagem é que, reciclando, a gente diminui a quantidade de matéria-prima extraída da natureza para produzir as substâncias necessárias. Um exemplo bem clássico disso é o papel. Quando a gente recicla o papel, a gente libera menos lixo na natureza e, em contrapartida, derrubamos menos árvores para a produção de papel, já que papel é feito à base de celulose. Um outro caso clássico são os plásticos. Os plásticos são produzidos a partir do petróleo, em sua maioria. Então, a reciclagem do plástico diminui a quantidade de lixo que a gente joga na natureza. Lembrando que esses plásticos, por serem materiais sintéticos, eles demoram muito tempo na natureza para sofrer degradação. Então, a gente diminui a quantidade de lixo e, dessa forma, também utiliza menos petróleo para produzir os plásticos. A mesma coisa vale para a reciclagem de vidro e a mesma coisa, por exemplo, também vale para a reciclagem de metais. Então vamos analisar os itens. Item A: proibir a produção de plásticos e substituí-los por materiais renováveis como os metais. Os metais não são materiais renováveis, portanto esse item está falso. Item B: incinerar o lixo de modo que o gás carbônico e outros produtos resultantes da combustão voltem aos ciclos naturais. Incinerar lixo não é uma boa ideia porque libera muitas substâncias tóxicas no meio ambiente, que é o que diz o item C. Queimar o lixo para que os aditivos contidos na composição dos plásticos
tóxicos e não degradáveis sejam diluídos no ar. Não é uma boa ideia jogar substâncias tóxicas no meio ambiente. Item D. Estimular a produção de plásticos recicláveis para reduzir a demanda de matéria-prima não renovável e o acúmulo de lixo. É exatamente o que a gente falou. Diminui a quantidade de lixo e diminui também a quantidade de matéria-prima extraída da natureza. E o item é reciclar o material para aumentar a qualidade do produto e facilitar a sua comercialização em larga escala. Esse item também está falso. Obrigado aos professores do Colégio 7 de Setembro. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre ciências humanas e suas habilidades. Não saia daí! O Povo no Enem. Apoio Cultural, Colégio 7 de Setembro e Governo do Estado do Ceará.